muito bem-vindos ao resumão da Série C de Carniça, ou outro adjetivo começado com C, sempre nessa nossa pegada do Infelizmente FC. O que é que a gente vai fazer no programa hoje? Tivemos uma live na semana passada, fez o panorama geral, última fase. Vamos comentar rapidinho da última rodada, do mesmo jeito que a gente fez com a Série D. Jogos não importantes, comenta o placar. Jogos importantes, fala dos jogos. Jogos importantes foram um jogo do Grupo A, porque os outros já estavam definindo mais ou menos, foi só mudança de posição, importar pouco, a gente comentar o que importar mais à frente. E um jogo definiu uma vaga na queridíssima, na disputadíssima, na maravilhosa Série D de desgraça. Então vamos lá, começando com o Grupo A. O Grupo A que nós tivemos Remo e Paysandu na última rodada, 0-0, dois times classificados. Imperatriz completou a pior campanha da história da Série C, tomando um 2-1 do Manaus de virada em casa. O Santa Cruz fez um jogo louco com o Ferroviário, que saiu perdendo duas vezes, empatou na primeira, virou na segunda, tomou um gol de empate patético, 3-3, e o Vila Nova pegou a Jacuipense em casa, um time classificado, um time eliminado, deu óbvio, 1-0 Vila Nova com um pouquinho de trabalho, mas o jogo que eu vou trazer para a mesa, o jogo mais importante desse grupo, o jogo que valeu uma vaga na Série C, o confronto, isso eu realmente posso chamar assim, o clássico paraibano, Botafogo 1, 13-1. O 13 saiu no primeiro tempo fazendo 1-0, gol dele, o maior artilheiro da história do Barradão, Neto Baiano, fez o único gol para o Galo. No segundo tempo, o Botafogo empatou. Deixa eu ver aqui quem fez o gol. David Batista. David Batista com assistência de Marcos Aurélio, aquele. 1-1, Botafogo da Paraíba salvo, 13 rebaixado. Minha mesa, minha querida mesa, composta dos brabos e brabos. O que é que vocês podem comentar desse jogo específico? Bem, foi um jogo típico de clássicos pelo Brasil, né? Um jogo ruim, muito pegado. Destacar que foram duas campanhas muito ruins mesmo, né? O Botafogo surpreendeu negativamente na temporada, né? Foi salvo do rebaixamento no gongo, aí depois de trazer vários pisos de volta, algo que eu já tinha comentado no último programa. E brilha a estrela, né, do David Batista, que entrou e 4 minutos depois que entrou fez o gol, que chegou no segundo turno para o Botafogo e fez gols importantes. Fez 3 gols nos últimos 5 jogos e acabou sendo preponderante aí para salvar o Botafogo do rebaixamento. 13 de Neto Baiano, como você destacou, né? 13 que trocou muito de jogador ao longo da temporada. Terminou o campeonato jogando com Marcelinho Paraíba. Sim, Marcelinho Paraíba no auge dos seus 45 anos, desaposentou, tentou ajudar a salvar o 13 desses últimos jogos, acabou que nos contribuiu muito. E o 13, que é uma bagunça, né? Cai de novo para a Série D. Se eu não estou enganado, é o terceiro rebaixamento do 13 na Série C, desde que a Série C passou a ter 20 clubes e, consequentemente, rebaixamento, né? Eu acho que é o time que mais foi rebaixado da C para D. Eu queria aproveitar aqui e trazer uma crítica, porque esse foi o único jogo desse grupo na última rodada que não foi transmitido pelo DAZN. Foi transmitido pelo Maicujo. O único que valia alguma coisa. O único que valia alguma coisa foi transmitido pelo Maicujo. Tá, eu acabei assistindo o jogo da Série D na hora. Mas se tivesse esses jogos, com certeza que eu assistiria Botafogo e 13. Mas eu não ia pagar R$5 por meios alternativos. Não achei o link, vou ser bem sincero. Mas parabéns ao Botafogo, que fica como o único paraibano fora da Série D, né? Já que Campinense e Atlético Cajazeirense, que estavam na Série D, nem classificaram, 13 rebaixado, e com isso acabou o ano dos paraibanos. Não tem mais nenhum time paraibano disputando nada nos campeonatos nacionais. Ano que vem nós vamos ter o Souza também, junto com o Campinense e com o 13
na Série D. E o Botafogo na Série C. Então, só destacar aqui um jogo que passou desapercebido na rodada, mas que acabou sendo importante, foi o Repá, né? Porque o jogo ficou 0x0 e aconteceu um cenário muito ruim para os torcedores tanto do Remo quanto do Paysandu, que ambos estarão juntos no quadrangular final, no mesmo grupo. E isso é péssimo, porque a chance de ter um jogo, um Repá decidindo acesso, é muito grande. E a gente sabe que, apesar para quem acompanha de fora, ver clássicos decidindo um mata-mata ou acesso é muito bom, mas para os torcedores dos times envolvidos é péssimo, né? Até porque o clássico costuma ser um jogo muito difícil, que muitas vezes sai empate, né? E também destacar que, para quem perde, né, fica a zoeira eterna e tudo. Eu tenho certeza que o torcedor, tanto do Paysandu quanto do Remo, queria evitar esse cenário que acabou acontecendo, né? Enfim, depois a gente comenta mais especificamente sobre os times e os quadrangulares, né? Pode tocar aí. Muito bem, eu quero só trazer um outro detalhe, né? Que esse empate do Santa Cruz bota eles há quase um mês sem vencer. A última vitória foi no dia 13 de novembro contra o Remo, fora de casa. Desde então, 2 derrotas e um empate. Mas vamos para o grupo que interessa. Todos os jogos foram importantes. Sim, deixa eu só passar aqui a classificação no final. Santa Cruz líder com 37, Remo com 31, Vila Nova com 31, Paysandu com 29, Manaus fecha sua primeira Série C com 26 pontos, boa campanha do Manaus, 24 pontos para Jacuipense, também campanha sólida, 23 para o Ferroviário, que namorou classificar, mas caiu muito, 20 para o Botafogo, 19 por 13, ambos os times só ganharam 4 jogos, sendo que cada um ganhou 2 vezes no Imperatriz, que fecha com apenas 1 ponto, 17 derrotas seguidas, já que eles, apesar do jogo contra o Remo não ter sido da primeira rodada, foi o primeiro jogo deles, já que eles tiveram 2 jogos atrasados. Vamos para o grupo B, então. São 5 jogos, eu vou dar o placar dos 5 e a gente discute tudo. A começar, no Colosso da Lagoa, o Ipiranga bateu o São José por 3-1 e garantiu a sua vaga. Também, Criciúma e Brusque, jogo do DAZN, 2-2. Resultado esse que empatou, o que classificou o Brusque, assim como São Bento 0 e Ituano 3, classifica o Ituano e rebaixa o São Bento. O São Bento é a única equipe que veio da Série B do ano passado, que é rebaixada. Criciúma quase cai, Londrina e Vila Nova estão classificados. Tombense 1, Boa 1, resultado esse que elimina Tombense, o Boa já estava rebaixado. Volta Redonda, que deu 8 num certo time catarinense, empata com o Londrina em 2-2, classifica-se o Londrina. Então, vamos começar? Richard, que jogo você gostaria de falar primeiro? Vamos lá, né? Vou começar pelo jogo óbvio. Criciúma e Brusque. O jogo que foi o dedo no cu e gritaria, né? O que foi dedo no cu e gritaria, né? Por quê? Porque, assim, o que acontece na dinâmica do jogo é o seguinte. Brusque mais uma vez jogando muito mal. Primeiro vamos pro pré-jogo, né? Brusque na terça-feira, o Brusque anuncia o atacante Nunes. Aquele centroavante bem famoso e tudo mais, aquele bem grosso, mas que mete gol. E daí o que estava no Gama? Isso, exatamente, que tinha 20 gols em 28 jogos na temporada. O que acontece que o treinador do Brusque contava com esse cara, e o cara já tinha se treinando, vinha treinando como titular do Brusque. Ele ia ser titular no jogo de sábado. Acontece na quinta-feira, o Brusque, por motivos até, olha, é difícil acontecer isso com um clube profissional, né? O Brusque perdeu o prazo de inscrição do atleta. Foi obrigado a dispensar o cara. E daí acontece que o Brusque vai mais uma vez sem um centroavante confiável, vai com um centroavante índio, que o Brusque contratou lá da Série D. E daí vai dessa forma pro jogo contra o Criciúma. O jogo que era jogo de vida ou morte pros dois, né? Daí acontece da seguinte forma, o Brusque começa jogando muito mal, o Criciúma em cima, mas o Brusque consegue um pênalti. O Thiago Alagoano foi lá e mete pra dentro, 1-0 pro Brusque. E daí acontece que a virada do Criciúma vem quase assim, em questão de 15 minutos, cara. O Felipe Menezes, aquele Felipe Menezes, popular Slap Menezes,
faz aos 23 e aos 36 o Foguinho vai lá e marca um golaço, vira para cima do Brusque. E nesse momento, cara, o Brusque precisava de um gol, tava a um gol de ser eliminado, o gol lá do jogo da Tombense. E o Criciúma tava livre, porque o Ituano tava batendo o São Bento. E daí foi dessa forma. O Boa, inclusive, abre o placar lá no jogo dele, né? Fica mais dramático ainda. E acontece que a Tombense empata, o Tombense vai... Todo mundo falando, o Tombense tá em cima, o Tombense metendo bola na trave, e o Brusque não conseguia jogar. Até que acontece quase que o milagre, né? Que o Brusque consegue o gol da classificação ali com o Thiago Alagoano. Também numa bola aérea, confusão na área, só pro Thiago Alagoano, ele mete para dentro. 2-2, Brusque classificado, termina o jogo da Tombense também, Tombense não vira o jogo para sendo boa, e o Brusque classificado. Fazendo até uma análise séria, é incrível, né, que no começo, se a gente fala 8 jogos atrás, nenhum dos times do quadrangular da competição queria pegar o Brusque no seu quadrangular, porque o Brusque era favorito ao acesso, até, e todo mundo se falava pela campanha que o Brusque fazia. Hoje em dia, eu digo para vocês que esse quadrangular B ali, acho que todo mundo deu graças a Deus do Brusque ter caído no grupo. Tamanha queda de rendimento que foi do Brusque. O Brusque chegou a 7 jogos sem vencer. O Brusque há 4 jogos perdeu 3 seguidas, tomou 8-1, como vocês falaram. Então, realmente é interessante observar como o Brusque vai chegar na segunda fase. A tendência é que seja um saco de pancadas, né? Visto que pegou um quadrangular muito difícil e claramente é o pior time desse quadrangular hoje em questão de aproveitamento. E questão do Criciúma, uma Série D patética do Criciúma, uma série C, quer dizer, que quase culminou com o rebaixamento para a Série D, que seria uma catástrofe para o clube, o Criciúma que passa por problemas financeiros graves. Então, o Criciúma que ficou a 2 pontos de não cair para a Série D, cara, isso é realmente assustador de um time do tamanho do Criciúma acontecer isso. E é isso, basicamente, um jogo muito movimentado nesse sentido. Acho que vocês podem falar, eu posso citar também o Ipiranga que eu acho que chega com muita credencial na segunda fase, inclusive para o acesso. É um time muito bom, é um time que tem o artilheiro da competição, é um time que joga certinho. Então, o Ituano também, que se classificou ali, venceu o São Bento. Até o Anderson falava, eu acho difícil o São Bento perder do Ituano. O São Bento não só perdeu, como perdeu de 3-0. E o Ituano parece que deu uma engrenada agora no final dessa primeira fase. Pode ser um time que possa... Não. Eu falei justamente o contrário. Eu falei que era muito difícil o São Bento ganhar do Ituano. Então tô confundindo as informações. Eu lembro que eu tinha na minha... É sério mesmo, sem zoeira. Eu tinha na minha memória que tu tinha falado justamente ao contrário. Enfim, esquece o que eu falei. Mas o Ituano também é um time que chega aí, eu acho que credenciado aí, é um time que chega embalado, né? Vindo dessa primeira fase, principalmente nessa reta final. O Ituano faz tempo que não perde. E o Londrina, né? O Londrina que... tá até canseira falar desse Londrina, porque eu acho que o Londrina também deu uma engrenada, passou com 29 pontos, inclusive do segundo, terceiro, quarto do grupo B passaram com 29 pontos, e até é interessante analisar dessa forma, né? Até comentei com o Thiago ontem em off, eu acho. Você analisa da seguinte forma, do grupo B, do grupo A, todos os times passariam no grupo B. Agora, do grupo B, só um time passaria no grupo A, que é o Ipiranga, com 31 pontos. Ituano, Londrina e Brusque seriam eliminados no grupo A se lá estivessem. Então, enfim, a gente vê aí como é que vai se desenhar essa segunda fase, né? E tem, eu acho que pinta, vindo desse grupo B, acho que os únicos times que têm condições de acesso são Ipiranga e Ituano, eu acho. Muito bem. Anderson já abriu o microfone, como comentar o jogo do time mineiro, ou acredito que ele fale dele? Não, então, eu só queria fazer umas ponderações na análise do Richard, né, que falou com o coração ali. O gol da classificação do Brusque não foi aos 48 do segundo tempo. Aquele gol mudou nada, na verdade, porque se a Tombense faz o segundo no Boa, a Tombense passaria do mesmo jeito.
É bom que se diga. E assim, eu tinha falado no último programa que São Bento e Ituano, e Criciúma e Brusque seriam jogos entrelaçados. O que acontecesse em um influenciaria no outro. E o que aconteceu foi que o primeiro gol da rodada, logo no início do jogo, o Ituano já faz 1-0 no São Bento. E aí, rapidinho, o Ituano faz 2-0 também. Se não me engano, acho que deixa eu até confirmar aqui se foi isso mesmo, se o Ituano fez 2-0 no primeiro tempo. Vou pesquisar o... Não. Na verdade, foi aos 9 do primeiro tempo. Cadu Baroni fez 1-0. Eu assisti o primeiro tempo, assim como o jogo do Criciúma também. Foram 2 jogos que eu assisti. Só que só deu para assistir o primeiro tempo. E foi bem melhor o time do São Bento. Ituano, assim, a coisa inacreditável. Os caras acham gols, jogando mal e... E, Dales, todos os jogos do Ituano que eu vi foi assim, viu? Então não tinha... Eu vi 3 jogos de Ituano, todos ele jogou pior e ganhou. A vitória cai no colo, né? Então, tipo, o Cadu Baroni faz 1-0 pro Ituano aos 9 do primeiro tempo. Esse gol obrigaria o São Bento a virar o jogo. E isso acaba condicionando um pouco o jogo entre Criciúma e Brusque, porque é quase simultaneamente não pênalti pro Brusque. O Brusque faz 1-0, foi aos 16 do primeiro tempo, mas aí o Criciúma, com o resultado do São Bento, estava jogando mais tranquilo, né? E aí consegue fazer um jogo mais natural e consegue virar o jogo contra o Brusque. E aí no segundo tempo, né, sai o segundo do Ituano. Quando sai o segundo do Ituano, já está escrito lá nas estrelas que Criciúma estava salvo. E aí sai o terceiro do Ituano aos 35 do segundo tempo, Gabriel Talharo, que é uma das revelações do Ituano, inclusive, a boa base do Ituano. E aí o Brusque acaba empatando os acréscimos, mas tipo assim, um gol, tipo o gol do Oscar. E nos os outros jogos da rodada, o Ipiranga ganha facinho, né? 3-1 no São José. Acho que chegou até tomar um susto, tomou um gol ali. O Volta Redonda empata com o Londrina, né? Um jogo que também valia muito pouco, porque o Londrina dificilmente ficaria de fora. Mas o jogo mais interessante foi também esse boa, né? Porque quando os resultados foram assim caminhando na rodada, a gente viu, né? Londrina abriu o placar, o Ipiranga abriu o placar, o Ituano abre o placar. E aí a gente está lá pensando assim, pô, mas será que o Brusque vai conseguir o objetivo deles, que é ficar de fora do quadrangular? E aí faltava só o Tombense fazer o gol no Boa, que era o que naturalmente seria o mais fácil, né, de acontecer, porque o Boa já era um lanterna rebaixado, assim, e tinha dispensado a maioria dos jogadores do elenco, tanto que o Boa, acho que foi com apenas 15 jogadores para o jogo. E o Boa faz 1-0 no fim do primeiro tempo. Que bizarro, né? O Boa, agora que não precisa, o Boa tá jogando. E acabou acontecendo isso, né? Algo bem fora da curva, que os resultados difíceis aconteceram, mas o mais óbvio de todos, que era o Tombense venceu o rebaixado, o Boa, não aconteceu. Então, a tabela acabou não mudando. E, enfim, isso, passou, né, Ipiranga, Ituano, Londrina e Brusque, teve o drama do Brusque, mas no final das contas, não sei se merecido, viu? O Tombense também não jogou grande coisa nessa Série C, não, e também é um time totalmente antipático, né, time de empresário, Eduardo Duran, pelo amor de Deus também. Entre Brusque e Tombense, eu preferi o tiro no pé, mas obrigado. Acho que o Brusque é menos antipático, podemos dizer assim. Só para lembrar, Anderson, chegou a sair o segundo gol da Tombense, né? Só que foi anulado aos 41 do segundo tempo. E o jogador do Tombense perdeu o gol na cara do goleiro também no último lance do jogo. Sozinho. Olha, só complementando uma coisa, é interessante que o jogo Criciúma e Brusque, o empate não servia para ninguém. Eles empataram e perder, dava na mesma. Eles ficavam dependendo do outro resultado. E justamente acabou empatado o jogo, né? Mas se o Criciúma ganha, podia falar, sabendo que vai ter ganho de 10, que a gente fez o nosso papel. Não, nenhum dos dois fez o papel deles. Ficaram dependendo
do São Bento e do Tombense não ganharem. Muito bem. Só para passar aqui, vou passar um relato, né? Ficamos eu e Richard assistindo o jogo junto, conversando. Richard assistindo o jogo entre Criciúma e Brusque. Eu assistindo Londrina e Volta Redonda. 2 vezes o Londrina ficou na frente. Um com gol de pênalti, um com gol de lance normal e 2 vezes o Volta Redonda empatou esse jogo. Segundo, já no finalzinho, também de pênalti. Vou só pegar aqui os autores dos gols. Logo no início do jogo, Jefferson de cabeça fez 1-0, uma cabeçada muito bonita, inclusive. Jefferson fez o primeiro gol dele com a camisa do Tubarão. Só que aos 32, Daniel Ribeiro bateu no cantinho 1-1. E aí no segundo tempo, 2 gols de pênalti. Primeiro, Celcinho bateu no meio do gol, o goleiro pulou pro canto, não pegou. E o outro já no finalzinho, Aleph Manga chuta de um canto, o goleiro pula pro outro, 2-2. Ainda assim, o Londrina classificado. Só que, continuando o relato, a gente assistiu esses 2 jogos, eu deixei aberto o lance a lance, até porque não dava pra assistir, porque eu não vou pagar R$ 4,99, né? Do jogo da Tombense e o jogo do Ituano. Só que, e o jogo do Ipiranga? Se a gente quisesse acompanhar. Rádio, fiquei ouvindo no rádio, quando acabou, botei o jogo da Tombense, porque assim a gente tinha as informações mais rápidas, até para poder facilitar a gravar. Cheguei a ouvir o absurdo que foi o gol perdido e o gol anulado da Tombense, que está fora. Agora vamos só passando a classificação. Só um adendo, Thiago. Eu Vai acho falar. que antes tu passa a classificação, depois eu faço esse comentário. Pronto. Ipiranga 31 pontos com 29. Ituano, que teve 8 gols de saldo. Londrina com 4 de saldo. Brusque com menos 3 de saldo. O Brusque classificou com saldo negativo. O Tombense ficou com 27. Tivesse ganho classificar porque teria 4 de saldo. Teria saldo melhor. Volta Redonda com 23. São José com 20. Criciúma com 19. Criciúma só fez 19 pontos. São Bento com 17. Boa Esporte com 15. São os rebaixados. Estarão ano que vem no nosso Série D de desgraça. Venha com seu adendo para passar os grupos dessa fase, bicho. Cara, eu só quero fazer um adendo que eu acho que o grande fenômeno desse grupo B, né, foi o Brusque, pro bem e pro mal, né? Primeiro pela campanha que o Brusque faz no primeiro turno e depois a queda de rendimento absurda. A gente pega, por exemplo, é engraçado pegar esse espelho desse fenômeno, porque o Brusque que empatou sofrido, não jogando nada contra o Criciúma no sábado, foi o mesmo Brusque que lá no final do primeiro turno meteu 3-1 com imensa facilidade no Brusque, lá no Augusto Bauer. Então, e daí é engraçado que até vendo a tabela do Brusque, o Brusque faz esse 3-1, empata com o Ipiranga lá em Erechim, um jogo bem difícil, o Brusque joga melhor que o Ipiranga passou líder nesse grupo, vence o São Bento por 1-0 e depois não vence mais na competição. Então, existe alguns comentários ali de briga política, enfim, mas realmente foi, acho que o grande fenômeno desse grupo foi o Brusque, né? Um time que todo mundo postava que ia se classificar cedo, com rodadas de antecedência, e do fim contou com uma ajuda lá do Boa Esporte rebaixado para não rodar ainda na primeira fase. Pois é. Mas vamos lá, primeira coisa, explicando como é que funciona. Por mais que o time faça 0 pontos, ele não é rebaixado, antes de mais nada. O rebaixamento está definido na primeira fase. O campeão de cada grupo, são 2 grupos com 4 times, o campeão de cada grupo faz a final, os 2 primeiros colocados estarão na Série B do ano que vem. E vamos comentar o primeiro grupo. Primeiro grupo que nós temos o Santa Cruz, líder do grupo A, Ituano, segundo colocado do grupo B, Vila Nova, terceiro colocado do grupo A, e Brusque, 4 colocado do grupo B. Previsões, análises, quais as apostas de nossa mesa? Bom, então, o Santa Cruz, muita gente está colocando, né, favoritaço, não sei o quê, mas Santa Cruz deu uma caída nos últimos jogos, né? Eu, pelo menos, estou com o pé atrás. Eu quero ver se essa caída foi natural, porque o time já estava classificado em primeiro e aí tirou o pé, ou se talvez o nível do time tenha baixado e o time deixou de ser o time iluminado que vinha sendo no decorrer da Série C. Então, esses 4 jogos sem vencer do Santa Cruz pode ligar um sinal de alerta.
Mas ao mesmo tempo também não vejo o Bruce como saco de pancadas, igual o Richard tá falando. Não, isso aí tá tentando fazer a zica reversa para esse time subir. Espero que não aconteça. Mas é outro campeonato, cara. Outro campeonato. Agora é praticamente outro campeonato mesmo. Começa tudo de novo e pode acontecer ali. E é tiro curto, né? São só 6 jogos. Às vezes, por exemplo, o Bruce começa a vencer no Santa Cruz aí, já dá outro ânimo, às vezes troca o treinador. Então, menos imprevisível do que era o formato anterior, que era um jogo de mata-mata, definindo acesso, mas ainda assim tem uma cota de imprevisibilidade. O Ituano, né, como o Dalense já tinha destacado, é um time que é bem estranho, né? Parece que joga mal sempre consegue resultado, time de um contra-ataque forte, de um técnico longevo, né? O Bergantin está desde o ano passado no Ituano. E o Vila Nova do Bolívar, né? Time que se acertou com o Bolívar, toma pouco gol, né? O estilo bem gaúcho mesmo. Tem vários jogadores conhecidos lá. Tem a dupla de meias do Vila Nova, é o Alain Mineiro, aquele que o Tite achou uma boa ideia colocar no Mata-Mata Libertadores com a camisa do Corinthians, para substituir o Jadson. E o Emanuel Biancucci, irmão do primo do Messi. Que o torcedor do Vitória deve ter muita saudade do Messi Biancucci, inclusive, né? Realmente. Desgraçado. É o Emanuel que passou pro Bahia e Vasco, né? Somente. E vamos puxando aqui. Daniel, quer falar alguma coisa? Bem, falar das previsões, né? Assim, eu concordo em relação a que mudou de fase, tudo pode mudar. Agora, assim, na minha opinião, o principal é o seguinte. Esse time do Brusque, tudo bem, mudou alguns jogadores também, né? Mudaram alguns jogadores. Mas, assim, eles já corresponderam, já mostrou um bom futebol. Então, assim, a gente não tá pegando um time como Imperatriz, ou assim, não vou exagerar, mas a gente não tá pegando um time como 13 e dizendo, não, chegou no quadrangular, quem sabe não faz um milagre. Não, é um time que já apresentou um bom futebol nessa Série C. Então, assim, o Brusque é um time que tem potencial, mas tá muito mal. Eu vi o jogo contra o Criciúma, eu vi o primeiro tempo só. Mas, assim, jogou muito mal. O Brusque achou um pênalti ali, nas poucas vezes que passou no meio campo. Depois tomou a virada. Segundo tempo eu não vi, mas, assim, é um time que, assim, se jogar no quadrangular o que vem jogando, é para perder os 6 jogos. Agora é um time que já mostrou potencial. Dá para acreditar, assim, que ele pode se rearrumar. Só que, assim, a questão aí de briga interna, então é difícil. Esse grupo 1, eu acho que o Santa Cruz sobe. O Santa Cruz acho que baixou um pouco o ritmo, porque já estava classificado, que não é uma coisa realmente muito boa. Mas eu acredito que o Santa Cruz suba. E entre Vila Nova e Ituano é aquela história, né? Eu fico até com medo de apostar contra o Ituano, porque os caras jogam mal e ganham, né? Mas assim, se fosse para apostar, eu colocaria Santa Cruz e Vila Nova. Mas eu não descarto o Ituano, nem mesmo o Brusque. Né? A menos esse grupo, minha opinião é essa. É que eu fale já do próximo? Deixa só o Richard falar desse, eu já puxo o próximo, para aí você começa. Não, a questão desse... Realmente, eu acho que eu boto, se fosse para apostar, eu apostaria em Santa Cruz e Vila Nova. Talvez o Ituano correndo por fora ali. E o Brusque é um... Olha, o Brusque eu acho que só tem chance realmente de buscar alguma coisa na segunda fase. Se nessa semana o time mudar da água para o vinho. Essa semana de treinamento com o treinador, o Brusque inclusive manteve o treinador, né, o Gerson Testoni, que está lá faz mais de um ano. Lá assumiu o ano passado, em agosto do ano passado, assumiu o Gerson Testoni. É um treinador bastante respeitado lá, era treinador do Sub-20 do Brusque, ganhou 3 títulos, né, nesse trabalho dele. Então, foi vice-campeão catarinense. Então ele tem bastante respaldo, mas o Brusque vai realmente ter que mudar muita coisa para conseguir ser competitivo nesse quadrangular aí, né? Porque é um quadrangular muito difícil. E o Brusque hoje é um time com poucas ideias, que as ideias que tenta não dá certo, e que tem num único jogador, digamos assim, alguma luz, digamos assim, que é o Thiago Alagoano, né? Que realmente é um jogador muito até acima do nível da Série C, um jogador muito bom, o Thiago Alagoano. Então, eu sinceramente não aposto no Brusque passando, e não é zica reversa, que nem o Anderson falou, é realmente o que eu vi do Brusque nos últimos jogos. O Brusque não é mais o time que
que fez 28 pontos no primeiro turno. Então, realmente a se observar. E eu aposto, se fosse para apostar, eu apostaria em Santa Cruz e Vila Nova. Peraí, o Brusque fez quantos pontos no primeiro turno? 26, né? E 3 só no segundo. E 3 no segundo. Grande momento. Então, já vou puxar Daniel, mas antes eu vou botar minha aposta logo para os 2 grupos. Eu aposto nos 4 times do grupo A. Primeira rodada desse grupo, domingo, 8 horas da noite, no Augusto Bauer, Brusque e Santa Cruz. Segunda-feira, no Olímpico de Goiânia, Vila Nova e Ituano. E o grupo D, nós temos o líder do grupo B, Ipiranga. O segundo colocado do grupo A, Remo. O terceiro colocado do grupo B, Londrina. E o quarto colocado do grupo A, Paysandu. Eu acho esse grupo um pouco mais equilibrado. Eu ainda aposto em Remo e Paysandu. Acho um pouquinho melhores. Mas vou passar para a mesa e vou começar com o Daniel. Olha, esse grupo aí, cara, em relação ao acesso, é 50% de chance para cada um, já que são 2 acessos, né? E para ir para a final, 25% de chance para cada um. Cara, é muito difícil escolher um. Assim, eu não assisti nenhum jogo de Ipiranga de Erechim, não vou mentir, eu assisti nenhum. Mas assim, o que o pessoal me passa é que é um bom time, um time bem razoável. O Londrina também é um time respeitável. Não sei como é que foi esse último jogo com Volta Redonda. Tava assistindo outros 2 jogos, mas se Volta Redonda botou quase um sub-20. Não sei como é que o Londrina não ganhou. Ainda tomou um empate no final. Até vi ali a defesa do Volta Redonda, quase toda sub-20. Né? Então, mas é um bom time também. E o Remo Paysandu também. Agora o Paysandu, ele é um time que passou o primeiro turno todo ali, quinto, sexto, sétimo. Ele arrancou no final. Ele conseguiu uma bela arrancada. Então, talvez, se fosse para apostar, eu apostaria no Paysandu e no Londrina. Mas, assim, é mais chute mesmo. É mais chute. Acho que o Remo tem chance. O Ipiranga de Erechim tem chance. E o Paysandu é um time que tem uma vantagem muito grande. Porque os primeiros 3 jogos ele vai jogar em Belém. Então, assim, é bom que ele tenha um início aí bem forte. Porque jogando 3 partidas aí iniciais em sua cidade, eu acho que é uma boa vantagem. Enquanto o Remo... Deixa eu confirmar aqui, o Remo não vai jogar, na prática, nenhum jogo em casa nos primeiros 3 jogos. Porque são 2 jogos com visitante, o jogo mandante é contra o Paysandu. Então, se o Remo conseguir resistir... Joga na terceira rodada contra o Ipiranga. Ah, sim, verdade. Então, assim, os primeiros 4 jogos, os primeiros 4 jogos, só joga uma partida de fato em casa. Então, se ele conseguir resistir bem aí, acho que o Remo tem boa chance. Mas, assim, minha aposta é em Paysandu e Londrina, mas assim, pode dar Ipiranga também. Ipiranga fica em primeiro lugar no grupo, tem que respeitar. E o Remo também fez uma boa campanha, até mais regular do que o Paysandu, mas o Paysandu chegou aí nessa reta final um pouquinho mais forte. Por lá, lembrar que nesse grupo nós temos 2 times que foram eliminados nas quartas do ano passado. Ipiranga tomou um gol aos 40 do Confiança para cair fora. O Paysandu, que foi aquele jogo do grande ídolo do Náutico, o Voaden. E nós temos um rebaixado da Série B, o Londrina, né? Eu tô vendo o Anderson aí com um sorriso muito bom. Eu quero que ele fale agora sobre o grupo. Cara, esse grupo é bem equilibrado. Eu acho que quando o Daniel falou que não assistiu o jogo, eu assisti alguns jogos do Ipiranga. É um time que lembra muito Confiança, sabe? Que é um time conhecido, barato, mas que joga um futebol muito organizado e um time bem ofensivo. O Ipiranga, que tem como destaque o Neto Pessoa, um atacante que ele destacou no Atlético Acreano de 2018. Naquela campanha no Atlético Acreano que quase rendeu acesso, ele destacou naquele time, depois foi para o ABC, para o Náutico, não deu muito certo, mas no Ipiranga ele se reencontrou e é o principal jogador do time. Assim. Tem o Leilson também. Leilson, acho que jogou no Vitória, se não estou enganado. Deixa eu pesquisar. Leilson surgiu no Vitória em 2012. Leilson. Começou fazendo muito gol e depois virou de açúcar. Mas não é aquele Leilson, é outro. Aquele ali deve dar com uns 40 anos. Começou no Galícia, o outro. Então, pelo que mostrou o Ipiranga, que foi, na minha opinião, o melhor time do grupo A, do grupo B, eu coloco o Ipiranga um pouquinho na frente. Em questão de elenco, eu acho que o time do Paysandu é o melhor. Mas foi o que menos mostrou, né? Pelo menos em comparação com o Remo, né? O Remo foi um time bem mais consistente e tudo. O Remo parece que, enfim, tem um time competitivo, né? Para tentar brigar depois de
de tantos vexames, né? Faz tanto tempo que o Remo não consegue o protagonismo. Nem lembro qual foi a última Série B do Remo. Eu nunca vi o Remo na Foi uma Série que a B. Vitória subiu, cara. 2007. E teve o último jogo, o penúltimo jogo foi Vitória 2007. e Remo com o show de Ivete Sangalo, né? Foi O acesso 2007. do O Remo foi Vitória. vice-lanterna. Isso. Esse jogo foi 1-1, inclusive. Eu lembro que ele jogou uma das primeiras Série B de 20 clubes de pontos corridos. Acho que foi 2007, né? 2006. Acho que foi 2006 que o Remo jogou. 2006, A primeira- foi com o Atlético Mineiro. A primeira foi 2006 e eu jogar em 2007, Anderson. Eu tenho certeza, porque o jogo da festa do acesso do Vitória foi contra o Remo. Então, aí depois. E o Remo, enfim, volta a ter protagonismo, né? Comeram o pão que o diabo amassou aí. Chegaram a ficar sem jogar a Série D, né? Sem divisão nacional. O Remo. Tentaram até comprar a vaga dos times do Pará. Lá faz momentos bem tristes. Mas, enfim, falando de parte técnica, eu acho o Remo mostrou mais futebol que o Paysandu, mas o Paysandu tem mais potencial. Um time melhor. E o Londrina, cara. O Londrina é um time que tem um trabalho longevo, entre aspas, né, do técnico alemão. Chegou a treinar o time ano passado, e eles colocaram outros treinadores na Série B e o time caiu. Londrina, que também trocou muito de jogadores durante a Série C, conseguiu, por exemplo, o Adenilson, meio que resolveu a vida do Londrina, né? Chegou e bate pênalti, falta, é o dono do time, assim. O Londrina que usou, acho que quase 18 atacantes, é um número mais ou menos assim, quase 18 atacantes na Série C, nenhum emplacou, né? O único que tinha emplacado era o Júnior Pirambu lá, mas ele acabou lesionando, né? Perdeu vários jogos, e o Londrina vem usando muito a base, né? Colocando atacante da base, contrata atacante, dispensa atacante, o time não consegue fazer gol, foram só 20 gols na primeira fase, mas sofre poucos, né? É um time que mostrou pouco para um time classificado. Eu acho que o Londrina foi o que menos mostrou futebol dos 4 classificados, porque o Brusque pelo menos mostrou futebol em um turno do campeonato. O Londrina não mostrou futebol em momento nenhum. É um time que sempre ganhou os jogos em placares apertados, é um time que não joga muito bem, mas é competitivo. É competitivo. Eu acho que também não fica muito atrás dos outros, não, apesar do futebol ser abaixo, mas é um time competitivo, né? Assim como naquela pegada do time sulista, né? Um time que os placares são sempre magros, né? Mas é um time que sabe, por exemplo, segurar um resultado. Mas dos 4, o que eu menos aposto pouco é o Londrina. O atleta Leilson, ele fez carreira por muito tempo no Ceará, ele é cearense, ele jogou no Iguatu, Barbalha, Ferroviário, Quixadá, aí jogou no Crato, foi pro Souza da Paraíba, jogou no Guarani de Juazeiro, jogou no Náutico emprestado em 2017, aí ele foi pro Sul, jogou no São Luís, jogou no Brusque ano passado, então ele foi campeão, e esse ano foi pro Ipiranga de Erechim. Só a informação. O Leilson era reserva do Brusque ano passado. O Leilson do Vitória tá hoje no Marília. Coitado do Marília. Richard, o que é que você pode falar desse grupo D? E eu quero fechar só com uma aposta cega. Vamos lá. Cara, equilíbrio. Acho que é isso que tem para falar. É um grupo muito equilibrado. Acho que os 4 times ali, uns tem um pouco mais de qualidade, acho que se despontam um pouco mais como favoritos, mas com outros menos. Estou falando, obviamente, de Paysandu e Londrina, né? Mas é um grupo muito equilibrado. Eu não descartaria o acesso do Ipiranga, eu acho. Daí, fazendo análise aqui, eu não descartaria o acesso do Ipiranga. Eu acho que o Ipiranga, inclusive, é um dos times bem cotados nesse grupo do acesso. É um time muito bem treinado, é um time, apesar de barato, é um time muito organizado em campo, né? Que perde poucos jogos em casa, tem muita força lá no Colosso da Lagoa. Então, e fez uma série, e realmente os números do Ipiranga no grupo B, da primeira fase, foram muito bons, cara. Então, marcou 31 gols, cara. Realmente foi o melhor ataque junto com o Volta Redonda, né? Volta Redonda que teve seus números inflados ali pelo
pelo oitaço, né? Lá no Augusto Bauer. E outro time a se destacar é o Paysandu, obviamente. O Paysandu que, tecnicamente, eu acho que é o melhor time desse grupo. Mas que se classificou ali daquele jeito, né? Se classificou em quarto, com 29 pontos. Enfrentou uma certa crise até dentro da primeira fase. Mas eu acho que é um time muito técnico aí. Cara, o Remo, eu não sei porque eu acho que o Remo não vai subir, cara. Apesar do time do Remo ser um time bem bom, bem organizado, é o melhor time do Remo que eu vi disputar a Série C desde que o Remo subiu da Série D para a Série C, né? Tem o Salatiel ali, que tá realmente jogando muita bola lá pelo Remo. Mas, sei lá, eu não consigo ver o Remo subindo, cara. E o Londrina é uma incógnita, né? Londrina que pode, acho que vai provavelmente contratar uma baciada de jogadores lá pelo Malucelli, né? E pode também despontar aí a subir. Enfim, é um grupo muito equilibrado, assim, é difícil cravar um, cravar outro. Mas se fosse para apostar mesmo, eu apostaria no acesso de Ipiranga e Paysandu. Muito bem. Então, o único cara de pau que vai apostar nos 4 times do grupo A sou eu. E eu quero fazer uma última aposta aqui antes da gente fechar. Se vocês pudessem hoje, pegassem e chutassem, qual seria a final de vocês? Que time vocês colocariam hoje pela primeira fase deles na final? Brusque e Londrina. Essa daí é a aposta do Richard, não é a tua, não. Não, mas é porque, tipo assim, a Série C é tão desgramada que eu tenho certeza que a final vai ser essa, cara. Vou pegar os 2 times mais sem graça e vai subir eles. E ainda vai disputar a final. E vamos lembrar que o Londrina e o Ituano estão sendo beneficiados porque não tem torcida no estádio. Né? Verdade. É um diferencial que eles teriam contra. Verdade. Ainda mais a Londrina não passar na Série B é uma coisa vergonhosa de torcida. Você me aposta, Thiago? Claro. Na minha opinião, cara, eu acho que vai a final, se fosse para apostar, eu apostaria numa final Santa Cruz e Ipiranga. Beleza. Daniel Dalense? Pô, é difícil, né? Vou botar aí Santa Cruz e Paysandu, sabendo que vai ser Ituano e Londrina. Muito bem, eu vou apostar também em Santa Cruz e Paysandu. Eu ainda acho que o Remo vai subir com um gol cagado no último lance. Alguma última consideração? Vamos dar o palpite do placar aí pra zicar? Vamos? Vamos fazer a primeira rodada então para fechar. Brusque e Santa Cruz. Quem começa? Posso começar? Pode. 1-1. Anderson. 7-2 pro Brusque. Alô, torcida do Bahia, esse placar lembra alguma coisa para vocês? Caralho. Na Série C, inclusive. Na Série C, inclusive. Com um time que está jogando a Série C, mas já foi eliminado. Daniel? Vou chutar aí 2-1 pro Santa Cruz. Eu vou botar 2-0 Santa. Vila Nova e Ituano. 0-0. Richard Baluta. 2-1 pro Ituano. Daniel Dalense. 1-0 Vila Nova. Você vê que o Ituano tem muito gol no jogo do Ituano, né? 2-1 Vila Nova. Se o Ituano jogar bem, ele pega ele. Muito bem. Agora os jogos do outro grupo, lembrando. Londrina e Remo no sábado, 5 horas da tarde. Domingo, 6 horas da noite, Paysandu e Ipiranga. Pode falar, Anderson. Eu só queria destacar que toda vez que eu vejo o escudo do Vila Nova, eu lembro daquele vídeo. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Vamos lá. Chinela nesse povo. Vamos lá. Londrina e Remo. Londrina 1-0. Meu Deus. Deixa eu pensar. O Remo faz 1-0 com o Salatiel. Chuta 5 bolas na trave. Tem um gol mal anulado pela arbitragem. Aos 87, o zagueiro do Remo faz um gol contra. E aos 93, o lateral do Remo mete a mão na bola, pênalti, e o meia do Londrina bate, faz 2-1. 2-1 Londrina. Richard Baluta.
3x1 Londrina. Muito bem, eu vou apostar no 1x0 Remo com gol cagado e o Londrina perdendo 3 gols debaixo da trave. Paysandu e Ipiranga de Erechim. 2x1 Paysandu. Cara, eu vou postar 2x0 Ipiranga só porque o Igor falou que o Ramos Rodrigues é craque. Richard. Cara, esse jogo tem cara de um jogo com muitos gols, cara. 2x2. Eu também acho que vai ter muito gol. 4x4. Caralho. Agora, cá entre nós, cara. A chance maior é acabar tudo empatado, tá? Na primeira rodada. Pois é. Mas então é isso, né, turma? Então é isso. Nossa querida Série C de carniça ou outros adjetivos com a letra C tá aí. Então, vamos ver a segunda fase. Terminando a segunda fase, a gente traz aqui os times que ascenderam a Série B e traremos aqui o Mazola Júnior de cada grupo. Então, Anderson, Richard e Daniel, muito obrigado pela ajuda. Esporte Clube Vitória, bem-vindo à Série C 2021. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.